Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um quadro do CP Responde. Um quadro onde a gente tenta responder os comentários dos nossos leitores, dos nossos seguidores nas redes sociais. Bom, recentemente a gente publicou um artigo chamado Chega de BRT, Viva o ônibus convencional, escrito pelo especialista de mobilidade Marco Schitti. Nesse artigo, o Marco faz o seguinte argumento. A sociedade, os especialistas de transporte desenvolveram esse conceito chamado Bus Rapid Transit, BRT, que envolve ônibus grandes, faixas segregadas para esses ônibus, plataformas elevadas para melhorar o acesso das pessoas no embarque do ônibus, pagamento antecipado antes de entrar na estação, semelhante a um sistema de metrô. E esse conceito se disseminou mundo afora em detrimento das melhorias do ônibus convencional. Ou seja, esse conceito que foi amplamente difundido na América Latina e também no Brasil, fez com que prefeituras gastassem milhões, às vezes bilhões, em grandes obras de sistemas de BRT, com poucas ou nenhuma melhoria no seu sistema de ônibus convencional. Ou seja, há muitas formas de melhorar o ônibus convencional, melhorando o acesso às paradas, às calçadas, às paradas de ônibus, os horários dos ônibus, a frequência dos ônibus, a qualidade dos ônibus convencional, colocar ar-condicionado, agora temos os ônibus elétricos chegando, de fato instalar faixas segregadas para o ônibus convencional, que não necessariamente significa gastar muito em uma infraestrutura de BRT, e esse foi o argumento do Marco. E esse argumento gerou uma polêmica gigantesca nas redes sociais e que a gente tenta responder alguns comentários aqui. Então, a pergunta é essa, o Brasil deveria priorizar o BRT? Então, um leitor diz o seguinte: o BRT resolve 1000 problemas crônicos das nossas cidades, já que são carentes de infraestrutura e planejamento urbano. Separa ônibus dos carros, dando prioridade ao transporte coletivo. Facilita e agiliza o embarque e desembarque. Transporta mais volume de gente, já que é possível colocar veículos maiores. Mas são tantas vantagens. Viva Medellín, Curitiba e todas as cidades brasileiras que adotaram esse modelo. E eu concordo, o BRT de fato resolve vários desses problemas. Esse não é o argumento que o Marco Schitti está colocando aqui no artigo. Todo investimento público, toda política pública envolve escolhas. A gente vai focar recursos para melhorar um aspecto da cidade, ao invés de melhorar outro aspecto da cidade, porque, de fato, os recursos são escassos. A gente tem vontades infinitas de fazer ônibus, de fazer metrô, de fazer parques, de melhorar as calçadas, de arborizar as ruas, de preservar patrimônio histórico, enfim, tem inúmeras necessidades. O argumento que está sendo feito pelo Marco aqui é diferente disso, é dizer: é melhor a gente melhorar incrementalmente o ônibus convencional, que atende todas as rotas da cidade, uma população mais abrangente do que apenas aquelas que estão limitadas aos corredores do BRT, a um custo menor, ganhos maiores, ao invés de investir numa grande obra de infraestrutura do BRT. Ou seja, é inegável que o BRT traz inúmeras vantagens, mas como prioridade, talvez a gente tivesse que ter outras coisas em mente. Já esse outro leitor diz o seguinte: as cidades brasileiras não precisam de BRT, e sim sistemas de ônibus convencionais com alta capilaridade. BRT não diminui trânsito na rua, apenas segrega a cidade. Bom, eu não seria tão radical, talvez, em dizer que não diminui trânsito na rua e apenas segrega a cidade, porque, de fato, o BRT ele busca criar um sistema de transporte mais rápido e mais cômodo para justamente tirar carros da rua, ou seja, facilitar ou melhorar o sistema de transporte público de forma geral, para evitar, pelo menos, a perda de usuários para transportes individuais motorizados. E, sim, as cidades brasileiras precisam de sistemas de maior capilaridade. O que é capilaridade? Se a gente for pensar nas ruas de uma cidade como arteriais, e as ruas menores ou locais que vão se ramificando até as periferias, os sistemas de transporte de massa, quase por definição, têm muita dificuldade de ter capilaridade, ou seja, de entrar
nas quadras dos bairros, né, de entrar em periferias, de se distribuir no território, né, de ter capilaridade no território. E realmente isso é uma das coisas que falta nas cidades brasileiras. A gente precisa de sistemas complementares, com veículos menores. Esses sistemas não necessariamente precisam ser geridos pelo poder público, ou poderiam, né? No Japão, na Argentina, a gente tem esses sistemas com veículos menores que são geridos pelo poder público. E em outros lugares, a gente tem sistemas que ainda até são considerados informais, que as cidades estão gradualmente regularizando esses veículos, né, ou esses veículos menores, para complementarem a rede de transporte de massa, ou seja, para fazer com que o passageiro ou o usuário não precise fazer baldeações ou transferências de veículo, né, para chegar do ponto A ao ponto B. Aqui temos outro leitor que concordou com o ponto do Marco, né? Ele diz que realmente a gente não precisa de toda a infraestrutura adicional, basta restringir ainda mais as faixas para carros, impor regras claras de prioridade de ultrapassagem em favor do transporte coletivo, e a causa de todos os problemas de transporte com ônibus é priorizando cultural, institucional e infraestrutural ao tráfego de transporte privado individual. Muito bem para esse leitor, eu concordo 100% com esse comentário, e é esse o ponto que o Marco está colocando no artigo dele. Esse leitor diz o seguinte: eu juro que eu não entendi o que fazer no lugar, do BRT no caso, acho que cabe um conteúdo mais claro e completo. Essa foi uma crítica que vários leitores fizeram sobre esse artigo do Marco Schitti, e eu fui ler e reler o artigo para ver se o Marco, ou né, se esse autor não tinha, de fato, colocado alternativas de o que fazer no lugar de um BRT. E o autor, no final do artigo, tem uma seção que ele dá recomendações de como melhorar o transporte convencional, melhorando fatores como velocidade média, a regularidade dos ônibus, a frequência dos ônibus e a abrangência do serviço, né? Não só de uma forma territorial, como também em horários, né? Ou seja, são coisas básicas, né? São, fora a própria qualidade dos veículos, se a gente melhorar todos esses aspectos de um ônibus convencional, e a gente não precisa de grandes infraestruturas para melhorar isso, né, a gente consegue melhorar a qualidade do ônibus convencional por uma população muito mais abrangente. Vamos para mais um. A dicotomia verdadeira não seria entre BRT e VLT? Bom, talvez quem não está acostumado com conceitos de mobilidade nem entenda o que essa pergunta significa. Então, o BRT seria esse Bus Rapid Transit, ou seja, um sistema de ônibus com faixas exclusivas, com estações elevadas, facilitando o embarque, com pagamento antes de entrar na estação. E o VLT seria o veículo leve sobre trilhos, ou seja, uma espécie de bonde contemporâneo, em que esse trenzinho ou bonde, ele anda normalmente em nível da rua, pode ser também poderia ser também um VLT elevado, né, que tem inúmeras diferenças, né? O Rio de Janeiro fez um VLT próximo do centro histórico e da área portuária, como uma forma de melhorar a mobilidade da região, e outras cidades estão estudando essa tecnologia de transporte também. Mas aqui não existe dicotomia, na verdade. O que as cidades têm que se dar conta é que não existe uma solução única para o transporte. As pessoas têm necessidades diferentes, ou pessoas diferentes têm necessidades de transporte diferentes, cidades diferentes têm necessidades de transporte diferentes, e regiões diferentes da cidade, às vezes em função de relevo, às vezes em função das distâncias a serem percorridas, do número de pessoas que estão passando por uma certa região da cidade, vão ter meios de transporte diferentes. Então as cidades elas têm que pensar, bom, aqui eu preciso fazer um investimento em BRT, em VLT, em elevado, no nível do solo, um VLT de qual capacidade, ou não, eu quero investir para fazer uma rede de metrô subterrânea, talvez usando recursos próprios, usando financiamentos internacionais, usando outras formas de financiamento, por exemplo, capturando o valor do solo, como fez Copenhagen. Então, existem N formas de transportes de massa diferentes, não existe uma dicotomia entre uma tecnologia e outra. Então, às vezes nos incomoda no caos planejado quando alguma pessoa tem uma bandeira única
de uma tecnologia de transporte. A gente só precisa fazer metrô, sempre. A gente só precisa fazer BRT sempre. A gente só precisa fazer VLT sempre para todos os casos, né? Então, não, né? Tem investimentos também que a gente precisa fazer em transporte ativo, né? Em faixas segregadas como ciclofaixas, ciclovias, investimentos em calçadas para os pedestres poderem chegar no transporte de massa, né? Então, a rede de mobilidade ela é muito ampla, né, e complexa para ser, assim, resumida em uma única forma de transporte. E aí, gostou do conteúdo? Então aperta o like, ativa o sininho, segue o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Concorda ou discorda com o que eu falei? Então deixa o teu comentário, a gente vai ler, a gente vai refletir sobre o nosso conteúdo e também entender quem é o nosso seguidor e como a gente pode criar um conteúdo mais claro e mais acessível para todo mundo. Segue também o Caos Planejado nas outras redes sociais, os links estão aí na descrição desse vídeo. Eu sou o Antônio Ling, esse é o Caos Planejado, o seu canal sobre cidades.